Pois bem, pessoal, então estamos hoje entrando num módulo que é bem interessante e importante, que é um módulo sobre obsessão e desobsessão. Vão ser 3 semanas, mas que a gente vai fazer um estudo bem legal sobre esse tema. Essa é a primeira aula, a gente vai falar da obsessão de uma forma geral, pela ótica espírita, conceito, graus e causas. Depois a gente vai falar sobre o processo desobsessivo semana que vem. E por último a gente vai fechar com a relação das obsessões com os transtornos mentais. Muito bem, obsessão, conceito, causas e graus. Então essa é uma aula para a gente falar de muitos conceitos, nós vamos tentar dar os exemplos, né, para ficar visível e ficar compreensível. E aí, nessa conversa hoje, a gente vai percorrer esses pontos aqui, né, discutir o que é obsessão propriamente, num aspecto mais conceitual para a gente conseguir enxergar com clareza esse conceito. Depois a gente vai entender por que a obsessão ocorre, quais são os motivos que envolvem o processo obsessivo. E depois a gente vai falar sobre os fatores essenciais para a sua ocorrência, ainda dentro dessa questão dos motivos, mas falar quais são os ingredientes para que uma obsessão aconteça. E, por último, vamos falar os tipos de obsessão, também um aspecto mais descritivo, que foi os tipos de obsessão ficaram popularizados ou formalizados lá nos estudos de Kardec. A gente vai entender direitinho tudo isso aqui, tá certo? Então vou fechar aqui essas abinhas para o visual não atrapalhar. Então começando aqui, o que é obsessão? Conceito: ação persistente de caráter prejudicial que um espírito exerce sobre outro. Preste atenção nesse conceito. A ação ela tem que ser persistente. O caráter tem que ser prejudicial, porque uma ação persistente de caráter benévolo, de caráter benéfico, não é uma obsessão, é um auxílio, né? E é isso que, por exemplo, os nossos mentores tentam fazer com a gente. Mas na obsessão não. Na obsessão existe um desejo de fazer o mal, ou quando não existe um desejo, é uma ação que mesmo de forma involuntária, também pode gerar malefícios sobre o obsediado. A gente vai ver algumas diferenças entre uma coisa e outra. Mas é uma ação persistente de caráter prejudicial que um espírito exerce sobre outro. Nunca ela é praticada por espíritos superiores. Porque espíritos superiores, eles não têm a intenção de fazer mal a ninguém, e segundo, eles têm consciência dos seus atos, que a gente vai ver que existem obsessões involuntárias, em que o espírito ele não quer fazer o mal, mas ele acaba prejudicando pela imaturidade dele, por outros aspectos. E a obsessão, vamos lembrar, o ato obsessivo, ele é compatível, absolutamente coerente com o planeta de provas e expiações em que nós vivemos. Obsessões, elas não costumam acontecer em planos evoluídos. Ele é típico de planetas atrasados, como o nosso. Né? E quando a gente for aqui discutir os motivos que as obsessões ocorrem, isso vai fazer muito mais sentido. Né? Mas é algo típico, e sendo algo típico, é algo que todos nós passamos, vamos passar, estamos passando e cumpre uma função na nossa vida. Muito bem, então que fique bem claro essa questão do conceito do que é uma obsessão, né? E quais são, e dentro desses conceitos a gente pode até imaginar o que é e o que não é obsessão, tá? Mas vamos ver aqui os exemplos, isso vai ficar mais claro. Lembrar que dúvidas vocês falam, porque eu não estou vendo vocês, tá? Minha tela está toda ocupada aqui pelo material aqui da aula, tá certo? Ficando mais ou menos claro do conceito, vamos discutir os motivos. Por que uma obsessão ocorre, né? Já tendo em mente o conceito. As obsessões, elas podem ocorrer por alguns motivos, a gente vai ver alguns deles, tá? Primeiro, um dos mais conhecidos, talvez dos mais frequentes, a vingança. O espírito obsessor, na maioria das vezes, ele está tentando se vingar do obsediado. E vingança é um sentimento que é provocado, que surge num contexto de um machucado, né, de um ferimento. Então, algo ou alguém me feriu, eu me sinto muito enraivecido, eu me sinto muito injustiçado. Justiça é uma palavra-chave dentro do conceito de vingança. Justiça no conceito de quem acha que está fazendo justiça, né? E aí esse indivíduo, no ato de vingança, ele vai tentar reparar o mal que ele acredita que sofreu, né? Então, esse processo de vingança, ele pode acontecer ainda em 2 grandes contextos, tá? Olha só que interessante. Uma vingança por deliberação própria, certo? Ou seja, eu sozinho decidi me vingar por toda a análise que eu fiz, os sentimentos que estão presentes em mim. Então eu vou lá e vou executar meu processo obsessivo.
E a vingança pode acontecer a serviço de terceiros, ou seja, eu estou vingando alguém, ou estou a serviço de alguém para vingar essa pessoa, tá certo? Isso acontece de forma amadora ou profissional no plano espiritual. Amadora no sentido, às vezes, você fazer parte de um grupo ali e, tipo assim, você tomar as dores daquele espírito que se diz, né, agredido por um outro espírito, né? Então vamos tentar deixar claro aqui os exemplos. Imagine que que eu, né, em outra vida, cometi um mal a um espírito. Esse espírito hoje ele está desencarnado, eu estou aqui encarnado. Esse espírito tem muita raiva de mim, mas ele tem muita raiva, né? E esse espírito tem alguns amiguinhos no plano espiritual. Esses amigos, eles nem me conhecem, eles nunca viveram comigo em outras encarnações, não têm ligação comigo, mas pelo vínculo que eles têm a esse espírito que eu cometi mal, eles tomam as dores desse espírito e ajudam esse espírito a se vingar de mim. Então esse é serviço terceiro, tá? Isso é de uma forma amadora, mais informal. Mas existem serviços verdadeiramente profissionais no plano espiritual. Como a gente vê em muitas obras ali de André Luiz e Manuel Filomeno, existem verdadeiras facções ou organizações criminosas no plano espiritual especializadas em obsessão. E essas facções, organizações, elas conseguem fazer até treinamentos de espíritos para se tornarem obsessores profissionais. Pasmem, mas isso é absolutamente verdadeiro, certo? Qualquer semelhança com a vida dos encarnados não é mera coincidência. Vamos lembrar que tudo que a gente tem no mundo material, tem toda uma correlação com o mundo espiritual. Às vezes as invenções começam lá para depois chegarem aqui, tá certo? Então vingança é um dos primeiros grandes motivos, talvez o mais frequente, pelos quais as obsessões ocorrem. Outro grande motivo é isso aqui. Eu faço sofrer porque sofro também. E aí é um motivo ligado ao sentimento rudimentar, primitivo da inveja. A inveja no sentido destrutivo, né? Tipo assim, ó, eu tô mal, né? E aí eu tô vendo, eu estou percebendo aquele encarnado, aquele sujeito, ele tá bem, e tipo, isso me incomoda, né? Aquela história, não, a felicidade alheia me incomoda, porque se eu tô sofrendo, todo mundo tem que sofrer comigo, não é justo que eu sofra os outros não. Então este espírito aqui, ele vai nesse sentimento de inveja, isso acontece mesmo, tá certo? Tentar prejudicar outro espírito. E isso pode ser, pessoal, consciente ou não, olha que interessante. Eu posso de forma consciente, de forma intencional, movido por esse sentimento de inveja, começar a tentar prejudicar um encarnado, né? Mas eu posso também de forma inconsciente, por exemplo, eu sinto inveja de alguém e aí apenas pelo meu sentimento de inveja eu começo a prejudicar aquele espírito, às vezes aquele encarnado, né? Às vezes por um pensamento, né? Por um desejo que ele não consiga ficar bem, né? Enfim, isso acontece, tá certo? Vamos lembrar de novo, qualquer semelhança com a vida dos encarnados não é coincidência. Vamos lembrar uma questão, eu não lembro se eu vou falar formalmente disso aqui para vocês, mas assim, obsessão, pessoal, assim, o clássico da obsessão é de desencarnado para encarnado. Isso é o que a gente mais estuda, são os exemplos que a gente vê, mas obsessão, lembra do conceito que eu falei aqui agora há pouco. Ação persistente de um espírito sobre outro, né? Então, assim, quando eu digo espírito, eu não estou dizendo que ele tem que ser desencarnado e o outro tem que ser encarnado. Então, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, existe a obsessão de desencarnado para encarnado, uma das mais comuns, existe a obsessão de encarnado para desencarnado, e existe a obsessão de encarnado para encarnado, que é as nossas obsessões aqui nas nossas teias sociais. As pessoas que tentam nos fazer mal, as pessoas que são tóxicas na nossa vida, as relações destrutivas, abusivas, isso são verdadeiros processos obsessivos e todos esses mecanismos que eu estou falando para vocês de obsessões, vocês podem aplicar a qualquer um desses cenários. Então, também não vai ser estranho vocês, esses exemplos que eu estou dando, vocês lembrarem aqui da vida de vocês de encarnados, pessoas que passaram ou estão passando na vida de vocês e que atuam como verdadeiros obsessores. E também a gente, né? Nós ao longo da vida, aqui desta vida inclusive, a gente pode ter obsediado alguém e nem ter percebido isso, tá certo? Então beleza, então faço sofrer porque sofro, esse é um outro motivo. Terceiro motivo, satisfação de orgulho e vaidade. Aqui é muito, às vezes, para mostrar poder, né? Aquele espírito, ele se sente poderoso, ele se sente influente até, do ponto de vista social, por exemplo, ele faz parte de um grupo lá, entre os desencarnados, sempre eu vou dar mais exemplos de desencarnados, porque é o mais comum, mas como eu acabei de falar, levem isso para qualquer tipo de interação, encarnado, encarnado, desencarnado, encarnado e desencarnado, desencarnado. Então assim, eu tenho um espírito aqui, imagino vocês, que ele é muito orgulhoso, é muito vaidoso, e ele faz parte de um grupo, e às vezes apenas para mostrar que ele tem força, para mostrar que ele pode, para mostrar que ele é influente, ele vai lá e obsedia alguém
para se exibir. Isso acontece mesmo, tá certo? Satisfação de vícios, isso aqui é o clássico nos processos envolvendo o uso de drogas, tá certo? O uso de substâncias químicas ou outros tipos de vícios, como jogo, sexo e outras coisas mais. Então imagine vocês, né, que eu adoro, por exemplo, eu sou um viciado em jogo, né? Eu gosto muito de jogar várias coisas, e aí eu estou desencarnado, e como desencarnado eu tenho uma série de limitações, né? Mas aí eu conheço alguém que é viciado em jogo também, assim como eu fui na vida anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar nesse cara. Tipo assim, rapaz, eu vou colar nesse cara porque eu vou conseguir, colando nele, sentir as emoções do jogo, frequentar os ambientes de jogo e até influenciar ele para meio que estar jogando por ele, né? E aí esse indivíduo, ele começa a se motivar, esse espírito obsessor, ele começa a se motivar para influenciar o espírito obsediado, para que ele consiga ter as sensações, para que ele consiga obter esse prazer. Então isso acontece em qualquer tipo de vício, tá? E assim, isso é um mecanismo relativamente comum, tá certo? Então por isso que a gente fala, muita atenção quando a gente está vivendo uma vida muito materializada ou uma vida de vícios, é quase certeza, vejam só, de estarmos acompanhados por obsessores, porque os vícios em geral atraem muitos espíritos de ordem inferior, né? Então a obsessão é praticamente certa, né? A gente vai falar isso na aula lá sobre transtornos mentais e obsessões, que isso pode ser causa, ou pode ser efeito, ou pode ser co-ocorrência, né? Mas a correlação entre o indivíduo que está tendo uma vida muito materializada, uma vida de abuso de substâncias, de outros vícios, a relação disso com a presença de um espírito ali, obsessor, é muito alta, em termos de frequência é muito alta, certo? Outro motivo da obsessão ocorrer, motivações, espíritos doentes buscando ajuda. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui entra naquele campo que a gente estava falando, de que as obsessões nem sempre são voluntárias, às vezes as obsessões são involuntárias, elas não são intencionais. Vejam vocês um exemplo real, essa história foi contada lá no SED, uma certa vez, um instrutor contando pra gente, na época que eu estava fazendo o curso de mediunidade, né? Me marcou muito porque assim, ele contou a história seguinte. Existia uma senhora no interior aqui do Rio Grande do Norte, né? Que ela era muito católica, né? Ela era uma senhora, enfim, já tinha seus 60, 70 anos, tinha alguns filhos, mas esses filhos já eram grandes, tinham saído de casa, ela era divorciada, era viúva, enfim, ela morava só. Ela tinha uma vida familiarmente muito solitária, mas ela tinha, assim, uma certa rede social. Mas a rede social dela, assim, as pessoas, amigos, né, colegas, eram todos restritos à igreja católica. Ela era muito católica e ela vivia basicamente dentro da igreja. Ela fazia muito trabalho voluntário lá, trabalho institucional, né? Tipo assim, ela ajudava a limpar a igreja, ela ajudava nas missas, nos bastidores, de arrumar as coisas, ela ajudava a lavar as roupas da igreja, enfim. Ela era uma grande voluntária da igreja daquele município. E aí a pessoa até conhecia ela, né? Porque todo dia ela estava varrendo lá a calçada da igreja, e ela fazia isso com o maior prazer do mundo. Mas a vida dela era muito restrita, a vida dela girava em função da igreja. Tipo assim, ela não tinha conexão com muita coisa fora disso. E aí ela desencarnou por uma causa natural e tal. Mas aí o que aconteceu? Ela desencarnada, ela não conseguiu perceber que ela estava desencarnada. E ela continuou limpando a igreja, né? Varrendo lá a igreja e tal, né? E aí você tinha um médium lá, que tinha uma capacidade de visualização, né? E ele via essa senhora, né? E ele sabia quem era, sabia que ela estava desencarnada, e ele ficou assim, nossa, ela não se ligou que ela desencarnou, né? E aí o que aconteceu? Essa senhora, ela começou a se irritar, né? E aí fazia parte talvez até da perturbação psicológica do pós-desencarno dela. Ela começou a se irritar porque ninguém via ela, né? E ela varria e o pessoal sujava, tipo assim, na visão dela, tipo assim, pô, não estão colaborando comigo, o que é isso, estão me desrespeitando, antes não faziam isso. E ela começou a se enraivecer muito e ela começou a perder o controle emocional. Começava até a xingar as pessoas, né, e tudo, querer agredir as pessoas, ela ficou bem descontrolada. E esse ato dela, agressivo contra algumas pessoas, para algumas pessoas sensíveis ou que estavam ali vulneráveis para essa sintonia, acabou funcionando como obsessão, porque as pessoas sentiam dor de cabeça, elas tinham mal-estar, né, quando estavam ali na igreja em um determinado momento. Então vejam só, né, isso aqui realmente acontece, tá certo? E muitos outros exemplos, vocês aí, alguns de vocês que têm experiência em sessões mediúnicas, né, estão fazendo o curso de mediunidade, vocês sabem que os espíritos, espíritos aí em situações complicadas do ponto de vista de saúde, né,
espíritos pós-desencarnados, ou mesmo não, mas que estejam adoecidos ou da mente ou do corpo, eles às vezes eles buscam ajuda nos médiuns e outros encarnados, e não de uma forma malévola, mas eles ficam ali, eles tentam se ligar àquele encarnado, assim, como forma de, tipo assim, socorro, me ajude, me ajude, me ajude, mas a energia dele está tão pesada, uma energia tão densa, que faz mal para o médium, né, um médium mais desprevenido ali, né, um encarnado ali, faz mal, tipo assim, você começa a ter sintoma físico, começa a ter mal-estar, quando vai perceber um espírito, sim, e aí que vem o nome clássico, né, que é popularizado em algumas tradições, o encosto, né, eu acho que eu estou com um encosto, né, do ponto de vista físico, faz até sentido, o encosto quer dizer algo se encostando em você, algo fazendo pressão sobre você e causando mal-estar, isso realmente acontece, tá certo? E outro motivo para as obsessões ocorrerem são motivos específicos, que é um motivo às vezes até profissionalizado, que é prejudicar trabalhos mediúnicos. Existem espíritos que têm motivações que eles se interessam muito especialmente em desmantelar, em prejudicar, em dissolver grupos mediúnicos, porque aquele grupo mediúnico, via de regra, grupos mediúnicos sérios, incomodam muito o plano espiritual inferior, porque os grupos mediúnicos sérios, eles esclarecem, eles resgatam espíritos de áreas trevosas, de áreas umbralinas, né? Então eles são verdadeiros confrontos políticos que acontecem a nível de plano espiritual, né? Então assim, muitas vezes esses obsessores, eles se armam, se planejam, eles se aplicam para desmantelar grupos mediúnicos, obsediando quem? Os médiuns, principalmente os mais vulneráveis, os mais desavisados, né? E o trabalho de obsediar um médium para destruir um grupo mediúnico tem toda uma particularidade, não é uma obsessão qualquer, né? Muitas vezes eles trabalham muito para inflar a vaidade do médium, né? Porque é um caminho mais fácil de você desmantelar o grupo, começar a colocar a cabeça naquele médium que ele é especial, que ele é importante, enfim. Isso é uma coisa que infelizmente acontece com certa frequência. Então, pessoal, esses são os grandes motivos, tá certo? Basicamente, esses motivos englobam todas as possibilidades de obsessão. Vamos revisar aqui: vingança, tá? Vingança, o sentimento de inveja, a satisfação de orgulho e vaidade, satisfação de vícios, espíritos doentes buscando ajuda, e o objetivo de prejudicar trabalhos mediúnicos, tá certo? Então esses são os motivos, as motivações que levam os espíritos a obsediar uns aos outros, certo? Beleza, mas para uma obsessão ocorrer, além das motivações, vamos lembrar que a obsessão, de alguma forma, é um ato, envolve comportamentos, envolve intenções, né? Envolve uma série de ingredientes. Então, para uma obsessão ocorrer, além da motivação, além dos motivos que falamos aqui, precisam de alguns outros elementos, tá certo? Então, vamos entender quais são esses fatores aí essenciais, tá certo? Basicamente são dois, pessoal. Para que uma obsessão aconteça, eu tenho que ter estes contextos aqui. Ou problemas morais, envolvendo obsessor e obsediado, ou problemas psicológicos, ou as duas coisas juntos, que inclusive tende a ser o mais comum. O que eu quero dizer com problemas morais? Problemas morais envolvem, vejam, analisem os motivos que a gente estava vendo ali: inveja, orgulho, vaidade, vingança. O que é isso? Isso são sentimentos inferiores, né? Que denotam, que indicam que espíritos, né, que cultivam esses sentimentos de forma intensa, eles estão ainda muito pouco amadurecidos, né? Então, o processo de obsessão, ele sempre envolve, como a gente estava falando lá no conceito, lá no início dessa nossa conversa, a obsessão, ela sempre envolve espíritos inferiores. Os obsessores nunca são espíritos superiores. E espíritos inferiores, como nós sabemos, ainda tem muitos problemas morais. Na média, aqui nós somos espíritos aí tendendo à inferioridade ainda, né? Então, assim, nós estamos sujeitos a sermos obsessores também, vamos lembrar, tá? Assim, a gente às vezes fala de obsessão, fica uma coisa muito muito estereotipada, ou talvez romantizada, não sei qual é o termo que eu uso mais adequado, no sentido assim: nós aqui encarnados estamos falando sobre os obsessores, que são seres desencarnados, e pobre de nós, né, encarnados na Terra, estamos sujeitos a esses espíritos maus. E não é assim, né? Primeiro que nós, possivelmente, provavelmente, já obsediamos alguém em outros momentos, seja na erraticidade, seja em outras vidas. É provável que nós aqui, como encarnados, também ou obsediamos ou estamos obsediando alguém, querendo ou não querendo, tá certo? Assim, porque isso tem tudo a ver com o nível de evolução moral que nós estamos. Nós, na média, nós aqui, pessoal, nós somos seres ciumentos, invejosos, orgulhosos, e é o caldo de cultura, né? É o contexto favorável para que a obsessão ocorra, tá certo?
E os problemas psicológicos têm a ver com maturidade, né? Então, assim, transtornos emocionais, situações emocionais, elas favorecem muito o processo obsessivo. E aqui eu falo não só do obsessor, porque o obsessor ele é um sujeito doente, psiquiatricamente o obsessor sempre ele está adoecido, né? Os espíritos falam muito pra gente, ó, o obsessor ele é enfermo também, né? Então, assim, o indivíduo que está movido por raiva, por vingança, ele não está na sua consciência plena. E aí, mas aqui eu falo também especialmente dos obsediados. O obsediado, via de regra, ele está adoecido ou vulnerável psicologicamente. Ele está vulnerável psicologicamente, seja no início do processo, e isso inclusive favoreceu o obsessor de chegar, né? Então, se eu estou depressivo, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu estou passando por dificuldades, se eu tenho problemas de base, né? Transtornos emocionais de infância, enfim, coisas diversas, eu estou sim mais vulnerável a ser obsediado, tá certo? E o processo obsessivo por si só, ele também piora ou causa problemas psicológicos. Então, esses dois fatores são fundamentais para que o processo obsessivo, são fatores envolvidos também nos processos obsessivos, tá certo? São fatores contextuais, tá? Eles são chamados fatores essenciais para que o processo ocorra. E por fim, pessoal, vamos agora ver os tipos de obsessão, tá? Para a gente entender um pouco essa classificação. Quando eu falo tipos, eu já estou falando de classificação, né? Vamos lembrar que na ciência a gente usa classificação para melhor entender um fenômeno, mas não necessariamente isso descreve o fenômeno na sua natureza íntima. O que eu quero dizer com isso? A natureza, ela acontece de forma espontânea, de forma livre, seguindo, claro, determinadas leis, né? A gente estuda isso lá no Livro dos Espíritos, que Deus criou o universo ele acontece, ele funciona com base em leis perfeitas e harmônicas, né? E essa é a presença do próprio Deus nas nossas vidas, né? As leis que regem o universo, a vida, desde o micro, desde as moléculas até os astros, são fantasticamente harmônicas e perfeitas, né? Mas na tentativa de entender essas leis, a gente vai criando categorias e classificações. É assim que a ciência avança e que funciona. E Kardec, como bom cientista que era, ele também classificou as obsessões em tipos. E isso ajuda muito a gente a enxergar, a fazer esse, entre aspas, diagnóstico das obsessões, né? E bolar planos de intervenção para essas obsessões, tá certo? Então vamos conhecer aqui os tipos. Os 3 tipos clássicos, isso está lá no Livro dos Médiuns, Kardec colocou isso, ele dedicou páginas e páginas para explicar isso aqui, tá certo? Lá, quem quiser mais detalhes é uma referência importante para estudar o Livro dos Médiuns. Existe a obsessão simples, existe a fascinação, existe a subjugação. Vamos tentar entender um pouco conceitualmente e aí a gente vê a diferença entre elas, tá certo? Obsessão simples, o que é? Obsessão simples, como o próprio nome indica, é uma influência mais sutil do obsessor sobre o obsediado. Das 3 tipos que a gente está falando aqui, é a influência mais sutil que existe, né? Quais são os sintomas, tá? E sintomas eu abro um adendo aqui, muito cuidado com essa questão de sintomas, né? Os livros trazem isso pra gente, o Kardec falou, mas os sintomas de obsessão, como a gente vai ver, são sintomas às vezes muito inespecíficos e que podem acontecer em muitos transtornos emocionais. E esse é o nó que dá na nossa cabeça, é uma pergunta que sempre me fazem, assim, como a gente diferencia uma obsessão de um transtorno mental? Resposta: muitas vezes, primeiro, não tem como diferenciar muitas vezes, e segundo, muitas vezes não é tão importante assim diferenciar. Porque na maioria dos casos, a gente vai discutir isso na aula de transtornos mentais, obsessão e transtornos mentais estão correlacionados, estão presentes ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra. Mas ok, pensando de forma geral, o que é que uma obsessão simples pode causar no obsediado, tá certo? Os sintomas sobre o obsediado. Desregulação emocional, de forma geral, você começa a variar o humor, né? Você não tinha aquilo, você começa a ter. Aumento de desconfiança, esse indivíduo aí começa a ficar mais desconfiado, mais cismado, né? Ansiedade, de forma geral. Ansiedade é um termo bem genérico que indica sentimentos relacionados a medo, insegurança, preocupações excessivas, isso é ansiedade, certo? Vaidade e arrogância acima do nível que você tinha antes, né? Você começa a ficar mais vaidoso, mais arrogante. Mudanças no comportamento de forma geral. Veja assim como é inespecífico, né? Sintomas como esse, eu vou olhar essa lista aqui, eu posso ter isso em resposta a um estresse da vida, eu posso ter isso porque eu tô com um transtorno de humor, eu posso ter isso porque eu tô com um transtorno de ansiedade. Então, assim, muito inespecífico, tá bom? Mas a obsessão simples, e aí tem um dado interessante, tá? A obsessão simples, ela é a mais simples, como o próprio nome diz, ela é a forma mais sutil de influência, e é a mais comum, tá certo?
as estimativas é que quase todos nós ou estamos vivendo um processo obsessivo, sendo obsediados, ou passamos uma obsessão nesta vida de forma simples. Porque a obsessão simples, por ser um processo mais sutil, entra muito aqueles casos, né? Não precisa ter um espírito querendo me matar, me detestando porque eu matei ele na outra vida. Mas aquela coisa, um espírito necessitado, perto de você, pedindo ajuda, isso é uma obsessão simples, pode gerar uma obsessão simples, melhor dizendo, né? Um espírito necessitado, né? Um espírito ali que passou por você e sentiu inveja de você por alguma coisa, enfim, coisas mais sutis, às vezes passageiras, tá? Então a obsessão simples é o feijão com arroz aí do nosso dia a dia, né? A gente está imerso no mar de obsessões, isso faz parte da vida de encarnado. Muito bem. Fascinação, vamos entender esse conceito, tá? Fascinação parece um termo artístico, né? Oh, estou fascinado e tal, né? Até tema de algumas músicas aí. A fascinação ela já é uma influência mais intensa comparada à obsessão simples, tá? E aqui, ó, uma coisa bem importante para vocês gravarem, tá? Qualitativamente é diferente da obsessão simples. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é uma coisa que confunde muito a gente quando vai estudar esse conceito, tá? Quando eu digo que a obsessão simples, ela é leve, ela é suave, e a fascinação ela é mais pesada, eu não estou fazendo uma comparação apenas numérica, dizendo, ó, se você tem uma obsessão nível 3, é simples. Se for nível 6, é fascinação. Não é apenas isso, tá? A fascinação, além de ser mais intensa, ela não é só isso. Ela é diferente da obsessão simples. Por que é diferente? Vamos tentar entender. Não é? Ou seja, a fascinação não é uma obsessão simples aumentada. A fascinação é diferente por quê? Porque primeiro que o espírito, para fazer fascinação, ele precisa ser mais ardiloso, mais habilidoso, tá? Habilidoso, tem até um problemazinho aqui de... ele precisa ser mais habilidoso, certo? Opa, só dar uma ajeitadinha aqui. Ele precisa ser, pessoal, mais habilidoso. Por quê? Porque não é uma obsessão tão fácil de fazer, tá certo? Vou explicar para vocês. Ó, porque para você fascinar alguém, você não é apenas aumentar o volume de uma obsessão simples, né? Porque a fascinação, ela envolve todo um processo de sedução de ideias que o obsessor faz sobre o obsediado e que no final ela tende a alterar o juízo da realidade. O que é juízo da realidade? É o julgamento que a gente faz do mundo, da vida, né? É tipo assim, é a forma como eu consigo perceber o mundo, os elementos que eu uso para separar o falso do verdadeiro, o certo do errado, né? Então, a fascinação, ela tem um desfecho muito trágico. Ela começa leve, assim, o processo de fascinação, ele tem etapas, que ele começa mais leve, ele vai piorando, piorando, e a pessoa, ela pode terminar simplesmente, entre aspas, louca, né? No sentido mais popular do termo, né? Ela pode entrar num surto psicótico, né? Ela pode ficar delirante, porque a fascinação, ela trabalha muito questões relacionadas à vaidade e orgulho. Vamos dar um exemplo concreto, tá? Fascinação é uma coisa muito usada entre médiums, tá certo? Ó, tá aqui, é isso que eu ia dizer agora. Classicamente, ela afeta médiums. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que uma das formas, uma das motivações para a obsessão ocorrer é destruir grupos mediúnicos, né? Em centros espíritas. Então, esse pessoal que trabalha nessa obsessão é um pessoal mais profissional, né? É uma obsessão mais específica. Então a fascinação, ela envolve você, primeiro, tem todas umas etapas. Primeiro você tende a insuflar um pouco a vaidade daquele médium, tipo assim, ei, você é importante, você é especial. Esse obsessor, ele começa a se comunicar por esse médium, dizendo que é um espírito famoso, um Bezerra de Menezes, para esse médium se sentir especial, tipo assim, pô, eu sou um médium top, tá vendo? Eu sou o instrumento para Bezerra de Menezes se comunicar, né? E aí esse médium começa a ficar mais arrogante, ele começa a ficar mais inflexível, ele começa a não tolerar mais críticas, né? Então assim, tem todo um processo de envaidecer esse médium para causar discórdia dentro do grupo, tá certo? E aí a fascinação, ela usa muito esse elemento da falsidade. Então por isso que qualitativamente a fascinação, ela é diferente da obsessão simples, porque ela envolve elementos muito peculiares e particulares, entendem? Então essa é a fascinação, tá? Kardec falou pra gente aí, foi ele que introduziu esse termo. E a terceira forma de obsessão é a subjugação. Subjugação, sim, a gente pode estabelecer uma influência, uma ligação direta de relação com a obsessão simples no sentido da intensidade. A subjugação é uma obsessão simples bem mais intensa, né? Toda subjugação, ou melhor, quase toda subjugação, ela começa com a obsessão simples, né? E ela vai piorando, piorando, piorando para chegar na subjugação. E como o próprio nome diz, esse nome já traz para a gente essa ideia, né? A subjugação, você está
no domínio, no controle do obsessor. Você simplesmente perde ou fica com a sua capacidade de conduzir sua vida muito limitada, tá certo? Então vamos ver algumas influências aqui. A influência extrema, né? A subjugação, ela significa uma influência extrema do obsessor sobre o obsediado, tá? Ela resulta, né, principalmente quando ela está no nível avançado, numa anulação da vontade da vítima, tanto de forma emocional como física. Veja só o drama aqui. Emocionalmente, você está com a vontade anulada significa o quê? Significa você estar com alta desregulação emocional, uma depressão profunda, por exemplo. Você está num surto psicótico, de você não saber o que você está fazendo, de você tocar fogo na sua casa e você está totalmente alienado do que é isso, né? Mas a subjugação física envolve o quê? Envolve as famosas possessões, né? Aqueles casos em que você tem movimentos estranhos, né? Que assim, que inclusive é o estereótipo do terror, né? Que as pessoas pensam, quando as pessoas pensam em manifestação, né? Algumas pessoas pensam em manifestação mediúnica, imagina aquelas cenas dos filmes de terror, tipo o exorcismo, né? Aquela pessoa tomada por um demônio e que ela fala com a voz estranha e que ela se contorce igual a um bicho, aquela cena bem forte. Mas infelizmente é isso que acontece nos casos de subjugação mais extrema. O espírito, ele simplesmente assume o comando do seu corpo. Terrível isso, né? Então assim, e veja, pelo conhecimento que a gente já tem de como acontece um processo mediúnico, nós sabemos que para um espírito assumir o controle do meu corpo, ele não pode me expulsar do corpo. Porque o meu espírito, ele está ligado ao meu corpo e essa ligação só pode ser desfeita na desencarnação. Não existe eu sair do corpo e se desapregar do meu corpo e se desconectar completamente. Existe o quê? No processo de alienação mental que o obsessor faz, ele deixa você tão apático, você espírito, né? Você espiritualmente tão apático, tão alheio a tudo isso, que realmente ele acaba assumindo o controle do seu corpo por você, mas seu espírito está ali. É como se através do controle do seu espírito, ele assumisse o controle do seu corpo. É isso que acontece, tá? E como eu já adiantei aqui, é sinônimo do famoso termo da possessão espiritual, tá certo? É assim que definimos a subjugação. Beleza? Então esses são os tipos de obsessão, classicamente criados por Kardec, e é importante a gente ter esse entendimento, né, que cada tipo desse ele é quantitativamente, ou seja, a intensidade, e qualitativamente, ou seja, a forma como acontece, são diferentes entre si, tá certo? E assim nós finalizamos essa conversa nesta noite. Vamos agora para as dúvidas, já ninguém perguntou nada até agora, vamos ver se alguém tem alguma dúvida.